Olá, boa noite, Sr. Antônio Onofre, boa noite, Marius Abreu, boa noite também, Adriana Dantas, Wanda Dantas e Edivaldo e Andréia também, né? Boa noite, Ricardinho e Lúcia, boa noite, Mariângela, boa noite também, José Ricardo, boa noite, Rosilene, Osmani e Diego. Olá, Selma e Dinho, boa noite também, Nadissan, boa noite, Valdete, sejam bem-vindos. Olá, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite para vocês. Luísa Nalim, boa noite, Ricardo Cardoso. Elaine Oliveira, boa noite também para você. Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também. Seu Luiz Alberto, Edna Bueno, Aneida Alves, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. Célia, boa noite. Maria Eleusa, boa noite, que bom que deu certo também, seja muito bem-vinda. Cláudia Honor e Eliane, boa noite também para vocês. Olá, Amanda, boa noite. Boa noite também aqui para a Dona Guilmar, para a Ângela, Iltinho, Eloá. Valéria Cruz, boa noite também, seja bem-vinda. Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então aqui agora fazermos a nossa prece, pedimos a permissão à própria espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões. Célio Melo, boa noite para você. Boa noite também, Cida Costa. Que nós possamos então, meus queridos companheiros, nesse instante levarmos o nosso pensamento, elevar as nossas energias e vibrações, procurando sempre subir, como Zaqueu, subir o mais alto que nós pudermos, para nesse processo de conexão com o Criador, através do Cristo e dos seus ensinamentos, aurirmos dessa própria natureza maravilhosa as forças e as energias necessárias para a reposição em toda a nossa estrutura, de modo muito especial nos nossos centros de força, daquilo que efetivamente necessitamos para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa existência corporal, nós que aqui estamos encarnados, e também para que todos nós, encarnados e desencarnados, consigamos, através do desenvolvimento e principalmente da prática dos ensinamentos do Cristo, consigamos atingir o ápice que o atual momento nos propicia. Podemos crescer e podemos evoluir muito, mas sempre respeitando os nossos próprios limites. Nós aqui estamos para exatamente buscar tudo aquilo que for necessário para superá-los. É interessante como a humanidade busca sempre a superação dos seus próprios limites, sobretudo aqueles que, de alguma forma, estão à frente da sociedade, ou, como podemos dizer, estão na condição de verdadeiros líderes, demonstrando aquilo que o próprio Cristo disse há 2000 anos, que somos deuses. Muitos exemplos totalmente dissociados da própria religiosidade ou da espiritualidade, servem também para que nós, nas nossas reflexões, ampliemos a própria compreensão. Sabemos muito pouco da existência, sabemos muito pouco da vida, sabemos muito pouco de nós mesmos e da nossa capacidade, das nossas potencialidades. Por isso, que possamos buscar cada vez mais as informações necessárias sobre tudo aquilo que podemos, que devemos e que seria interessante executarmos para conquistar a felicidade, a paz interior, a tranquilidade de consciência e assim, irmanados, caminhando rumo a esta evolução e a perfeição, mas nunca abandonando aqueles que conosco comungam
em todos os momentos da nossa vida. Muita paz desejamos para cada um de vocês, para o seu próprio lar, para o seu local de trabalho, para os seus amigos, para todas aquelas pessoas que estão aí nos seus pensamentos, nas suas orações, para todas aquelas pessoas que seus nomes se encontram aqui anotados no nosso caderninho de intenções, que a espiritualidade leve até eles essa paz que desejamos. Que assim seja. Olá, Isaura, boa noite também para você, boa noite, Tuca, boa noite, Leda Lovato, a Maria Eleusa pedindo vibrações para o Douglas, com certeza, vai aqui as nossas orações. Gessiane, boa noite também, seja bem-vinda. A companheira nossa também que participa conosco, não apareceu aqui hoje ainda, mas é aniversário dela, né, a Rosilda Martins, fica aqui também o nosso abraço e o nosso carinho. Luciene Naves, boa noite. E que bom que nós estamos todos aqui para a sequência das nossas reflexões, né, Isaura? Que bom. E nós vamos dar sequência às reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estamos estudando o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é relacionada com o próprio perdão que Cristo tanto nos ensinou, que Ele tanto falou, que Ele tanto exemplificou, e que nós, aos poucos, vamos buscando conhecer e entender um pouco dessas virtudes que fazem parte de toda esta, podemos assim dizer, essa energia que envolve o perdão. É que nós, muitas das vezes, somos simplistas em alguns conceitos, né? A gente acha que perdoar é específica e exclusivamente você desculpar o outro por alguma coisa. Mas existem muitos detalhes, muitas características, muitos requisitos e posso até dizer várias virtudes que envolvem essa questão do perdoar, como nós estamos identificando, né? Interessante, inclusive, o estudo que nós terminamos da leitura de Paulo apóstolo e como ele gradua para nós essa questão do perdão, né? Perdão das ofensas, de modo bem generalizado, o perdão dos amigos e o perdão dos inimigos, né? Confesso a vocês que realmente bem interessante as informações que nós conseguimos extrair daquele texto, né? Anita e Clarindo, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. E agora nós vamos dar sequência, adentrar a leitura sobre a indulgência. Sim, por quê? Porque a indulgência também faz parte do próprio perdão. Então, quando a gente fala dessas coisas que circundam esse eixo central chamado perdão, é algo que vai aos poucos nos auxiliando e principalmente vai apontando o norte, o caminho para nós atingirmos esse perdão. Porque sim, podemos ter a dificuldade de praticar o perdão propriamente dito na sua concepção mais ampla, mas eu posso ser indulgente aqui, eu posso ser benevolente acolá, eu posso ser mais compreensivo do lado de cá. Então vejam, existem inúmeras formas que eu posso e precisaria entender e captar para ir circulando ou circundando esta essência, e aí depois eu chegar lá no fundo, no chamado perdão, né? Boa noite também, Iraci Prestupa, Iraci Rosa, boa noite, Marquinhos Pereira, sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Então, a indulgência é exatamente uma destas virtudes, que vai nos auxiliar a atingir esse ponto. E nós temos 3 espíritos que vão falar para nós sobre a indulgência, são 3 textos. O primeiro delas, de José, Espírito Protetor. Depois nós vamos ter de João, Bispo de Bordeaux. E do Fetré, que é exatamente o Bispo de Nevers. Então, nós teremos 3 textos de 3 pessoas, de 3 espíritos diferentes, que vão trazer para nós algumas informações. E espero que vocês estejam conseguindo assimilar bem essas informações. É claro, nós não vamos assim de uma hora para outra dominar completamente tudo aquilo que estamos falando, que estamos conversando. Mas há algumas coisinhas, 10, 15, 20, 30% daquilo que nós conseguimos assimilar e principalmente colocar em prática, vai facilitar muito o nosso amanhã, né? Cris Queiroz, boa noite, Glória Quirino, boa noite também, Wagner, sejam todos bem-vindos. E o que esse Espírito
vai dizer para nós? Primeiramente, ele vai chamar a nossa atenção e falando: olha, a indulgência é uma virtude extremamente importante e que nós temos a necessidade de desenvolvê-la. Mas, como ele diz, muitos poucos a praticam. Muitos poucos a praticam por quê? É isso que nós vamos tentar entender com ele. Mas primeiramente, antes de saber o porquê, eu acho importante e interessante nós descobrirmos o que vem a ser a própria indulgência, né? Vânia Assunção, boa noite, seja bem-vinda. O que vem a ser a própria indulgência, que também a gente sempre fala, né? Em determinadas conceituações, Valéria Aparecida, boa noite, a gente acaba fugindo, a gente acaba escapando, né? Michele Rossato e Gabriel, Gisela Goulart também. A gente escapa porque nós não aprofundamos. Eu gosto muito de dizer, e até os alunos lá da faculdade, eu brinco muito com eles, falando, gente, o português tem que nos auxiliar para alguma coisa, né? Cris Queiroz, boa noite também Rosali. O português tem que nos auxiliar para alguma coisa. Só que nós abandonamos e deixamos o português lá nos bancos escolares para tirar as nossas notas, obtermos o nosso diploma e pronto. Nós não trazemos ele para o nosso dia a dia. Aliás, a gente tem muito mais facilidade para se adaptar à linguagem das redes sociais e esquecemos do verdadeiro português. Então, quando nós vamos falar da conceituação de alguma coisa, nós estamos falando exatamente num processo de individualização daquela coisa. Se eu falo de indulgência, eu preciso saber o que é indulgência, até para saber se eu pratico ou não, e o que eu preciso fazer para praticá-la, se eu não estiver praticando. Então, José, Espírito Protetor, vai trazer para nós aí algumas das características que envolvem a própria indulgência. E eu preferi dividir em tópicos aquilo que ele fala e vamos trabalhando devagar estes tópicos. Ora, o primeiro deles que ele diz, é lógico que a gente vai fazer uma leitura, a gente faz uma leitura direta e a gente acaba não prestando atenção nos detalhes. Por isso que eu gosto de chamar o nosso momento, a nossa reflexão de leitura-estudo, porque é uma leitura aliada ao estudo e, sobretudo, ao aprofundamento de algumas coisas ou de alguns pontos que nós reputamos importante, interessante, né? Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Dona Neuza também, que vai assistir depois, boa noite para a senhora. Primeira coisa que ele coloca que me chama a atenção é que a indulgência é uma virtude na qual nós não vemos os defeitos do outro. E eu tive pensando, sobretudo quando, aprofundando nas outras partes dessa conceituação ou das características que ele traz, eu vim fazendo uma pequena reflexão e eu, inclusive, entendi este ponto como talvez o ponto mais elevado da indulgência, que é justamente aquele onde você não vê defeito de ninguém. Então, eu estou assim vendo e percebendo que ele começa de cima para baixo. Aquele que é indulgente por completo, ele não vê os defeitos do outro. Ora, se ele não vê, se ele não enxerga os defeitos do outro, ele também não vai pegar o outro e colocar de pé no meio. Lembra da mulher adúltera? Não, por quê? Porque ele não vê os defeitos. Ele não quer ver, ele não quer saber, aquilo não o preocupa, não lhe chama a atenção. Ou ele já está exatamente naquele nível de enxergar naquele espírito um irmão que vai também passar pelos mesmos trajetos, pela mesma caminhada. E é lógico que a gente não pode, quando nós olhamos para trás, criticar os outros que estão passando por momentos que nós já passamos e que nós muitas das vezes dependemos do perdão dos outros e aí passarmos a xingar, a reclamar, a julgá-los e principalmente condená-los. Então, para mim, ele coloca assim, o topo é você não enxergar
E isso é uma das formas de nós colocarmos em prática o ensinamento do Cristo, né? Aquele que diz que nós enxergamos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave que está no nosso. Então, que a nossa trave impeça inclusive de enxergar os defeitos do outro. Pronto, nós já vamos estar num passo bem adiantado, né? O detalhe é que a trave que está no nosso nunca que nos impede e atrapalha de enxergar o cisco do outro. E aí a gente acaba desenvolvendo, né? Através do orgulho, do egoísmo, essa capacidade tremenda que nós temos de julgar e principalmente de condenar os outros, né? Mariinha, boa noite, seja muito bem-vinda. A segunda parte, ou segunda característica, e aí eu chamaria de uma gradação, por quê? Porque se eu não estou nesse nível de não ver os defeitos, tá? Lembra daquela historinha do Chico, a gente já falou aqui também, rapidamente, né? O Chico tal, o colega do Chico viu um bandido, o Chico viu um irmão, em momento algum se desesperou e naquela hora, opa, não, consertou. Olá Marlene, boa noite para vocês, os companheiros aí da comunidade. Então, não vê. O segundo ponto que ele coloca é o seguinte: se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Olha para vocês verem por que eu entendo como uma verdadeira gradação da indulgência. Porque primeiro, se você não vê, acabou, não tem problema nenhum, você já está num patamar, num nível avançado e aquilo ali não vai. Agora, tem gente que nós estamos tentando aprender isso. Se a gente vê e enxerga o defeito do outro, indulgente é aquele que não vai falar e muito menos divulgar o defeito do outro. Olha para vocês verem que coisa interessante, tá? E tá vendo? Concordam comigo que é exatamente uma gradação? Não vê, ou se você vê, não fala deles. E claro, não os divulga. Gente, olá Cecília e Reinaldo, boa noite. Nós estamos naquele período, naquela fase das tais, né, de fake news, que é muito complicada e muito delicada. Sim, nós temos uma facilidade incrível de ficar esparramando coisas que nem sequer sabemos se são verdadeiras. O indulgente, como diz José, se não vê, ótimo, se vê, não fala dos defeitos, não fala dos problemas, não os divulga. E por quê? Primeiro, a gente tem que saber, são duas coisas distintas, né? Uma coisa é você ver e não falar deles. Outra coisa, né, é você não ver, ou melhor, é ver e divulgá-los, espalhá-los para outras pessoas. E eu, fazendo assim uma análise também, eu pensei, poxa, mas será que ele não foi redundante ou repetitivo quando ele fala, evita falar deles e divulgá-los? Será que ele não queria dizer a mesma coisa? Ou será que ele queria dizer coisas diferentes? Aí eu fiquei pensando. E, particularmente, né, Maria Geralda, boa noite. Particularmente, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que o Espírito, quando diz evita falar deles, não é a gente falar deles para os outros, porque se você estiver falando para os outros, você já está divulgando, aí já é divulgação. Mas eu pensei que quando ele quer dizer evita falar deles, seria evitar falar deles para a gente mesmo. Olha para vocês verem, confesso, eu, buscando essa interpretação, pensei nisso, evita falar deles para você mesmo. A partir do momento que você viu o defeito, você começa a repetir, você começa a lembrar e falar para você mesmo. Para mim, interpretando aqui, você está deixando de ser indulgente. Porque se falar deles para os outros, isso aí já é divulgação. Repito, na minha opinião. Na minha opinião. E é claro que quando fala em divulgar, você está exatamente espalhando. E você está espalhando o quê? Que tipo de notícia você está espalhando? Que tipo de característica do outro
dos defeitos do outro que você está esparramando. Você já exatamente procurou saber? Você está em condições de fazer essa divulgação? Você está em condições, assim como o próprio Cristo disse, aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra? Então, são coisas que a gente deve pensar antes de falar deles, ainda que para nós mesmos, e principalmente divulgá-los para os outros. Né, Gessiane? Com certeza tem muitas coisas. Quando a gente fala nesse processo de reforma íntima, de transformação interior, a gente sabe que o negócio é difícil, que ele é delicado. Por isso que a gente tem trabalhado nessas nossas leituras e estudos particularidades. Para quê? Para que essas coisas fiquem ali no nosso dia a dia, martelando na nossa mente, porque somente assim nós vamos criar hábitos, né? E vejam, quando a gente está falando aqui a questão da divulgação, porque você falar deles para você mesmo é só ali no seu... Mas quando você está falando de divulgação, o que você está fazendo? Numa rodinha que seja de pessoas amigas, de familiares, você está colocando a pessoa de pé no meio, como os escribas e fariseus fizeram com a mulher adúltera naquela oportunidade. Por isso que eu falei para vocês, aquele texto, para mim ele é muito emblemático, e nós vamos repeti-lo por diversas vezes. Você divulgar é você colocar a pessoa no meio. Agora, quando você coloca uma pessoa no meio, para mim, uma das principais coisas que a gente faz é tirar o foco de nós e dos nossos defeitos. Por isso que eu acho que Jesus julgou esse questionamento para os escribas e fariseus, segundo o evangelista. Aquele que tivesse em pecado atire a primeira pedra. Julgaram e colocaram a mulher de pé no meio para que ela fosse julgada e condenada, e ali você desvia o foco dos pecados de cada um. Por isso Cristo falou para aquele que tiver sem, atire. Então, na nossa humilde opinião, quando você vai revelar, quando você vai divulgar o erro de alguém, você está naquele momento desviando o foco, tirando o foco de você, dos seus vícios, dos seus defeitos, e julgando o foco no outro. E de preferência iluminando, colocando o holofote no seu defeito. Porque se for na sua qualidade, fantástico, maravilhoso, tudo bem. Mas nos defeitos é algo muito complicado, é algo muito delicado. E só para vocês saberem, gente, como que anda a evolução da nossa sociedade. Hoje, nós, posso falar aqui pelo Brasil, nós temos, inclusive no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, crimes por você injuriar, difamar ou caluniar alguém. Isso constitui uma conduta criminosa. Agora vocês imaginem do ponto de vista moral. É muito mais reprovável. Então veja a profundidade desse ensinamento e principalmente dessa virtude. Se vocês me permitem, eu vou abrir um parênteses e vou falar bem baixinho aqui, para nós não nos assustarmos, né? Gente, pode ser que lá no futuro, nos mundos felizes, a conduta que vai estar lá tipificada num código penal que vai levar as pessoas para a cadeia, pode ser você pensar mal do outro já vai dar cadeia. Olha, eu imagino, porque as coisas vão evoluindo, os espíritos vão evoluindo. E você pensou, opa, aquilo ali já é uma forma de reprovação e muitas das vezes pode configurar um crime. Já pensou lá no mundo espiritual, nos mundos felizes? A gente não faz ideia, né, de como que funcionam as leis. Então, se nós hoje aqui temos leis exatamente que procuram proteger a conduta e o comportamento de pessoas que vão injuriar, difamar ou caluniar alguém, do ponto de vista moral, com certeza nós precisamos estar um pouco mais avançados. Ok? Elaine, essa questão nem se fala da política, né? Quanto que nós somos hoje, e nesse período, nessa época agora, que já começam as campanhas, isso é o que mais vai acontecer.
Então, que nós que estamos aqui pelo menos estudando, possamos nos resguardar um pouquinho disso, né? Possamos aproveitar a oportunidade, talvez, não seria, depende muito da pessoa, do contexto, da família, né? Talvez não seria interessante você chamar a atenção dos outros para gerar algum tipo de briga, não, mas é o momento e a oportunidade de nós orientarmos, primeiramente orientar a nós próprios e depois orientar os outros, tá? Temos essa oportunidade e aproveitemos ela, né, o máximo possível. Depois, o Espírito vai dizer o seguinte: primeiro, então, não vê. Se você vê, evita falar deles, ainda que para você mesmo, e divulgá-los. E aí ele fala uma coisa interessante: olha, oculta-os, para que fique somente com a pessoa. Oculta eles. Você já viu, tá? Também outras pessoas podem ter visto, e de repente, às vezes, até vem falar contigo. E aí você joga um véu em cima deles, oculta-os, para que fique somente com ela. Ô Marilza, fica à vontade, que Jesus a abençoe. Vai com Deus, como sempre, e muito obrigado pela sua participação. Sim, Luísa, com certeza, aquela que faz intriga, ela também está, vamos assim dizer, né? Aquilo que a gente já aprendeu em outras passagens, assinando a sua própria condenação. Você espalhar esse tipo de coisa não está sendo nada e nem um pouquinho indulgente, tá? Então vamos, o outro ponto é ocultar. Ele fala que indulgente é aquele que, olha, você viu, né, os defeitos, já identificou, mas você vai ocultá-los. Deixa ficar só com a pessoa. Se a pessoa tiver a oportunidade, aí, às vezes, de conversar contigo, se você puder falar, ajude-a, oriente-a, né? E nós vamos ver mais no final do capítulo algumas perguntas que Kardec faz e que a espiritualidade responde, principalmente nessa questão de divulgar erros dos outros para um benefício de alguém, para um benefício maior. A gente vai ver isso, tá? Pode ficar tranquilos que nós ainda vamos... Tem muitas coisas nesse capítulo para a gente ver. Então, o outro ponto é esse. Agora, como se não bastasse, o Espírito vai dizer, pessoa indulgente ou não vê, se vê, evita falar deles ou divulgá-los, procura muitas das vezes ocultá-los, ou sempre tem uma desculpa sincera para esses defeitos. Sempre tem uma desculpa sincera para eles. É como se nós pudéssemos ser advogados da outra pessoa, tá? Eu estou usando aqui essa expressão advogados porque eu acho ela mais interessante. Ah, com certeza, né, Gessiane? Muito interessante sim a frase. E é claro, né, vindo do Chico, a gente não fica sempre assim maravilhado com as coisas que ele fala e a capacidade e a própria sabedoria. Sônia Antônia, aprimorar as asas da moral. As asas da evolução intelectual e tecnológica a gente já conseguiu, nós avançamos até bem e bastante, mas as da moral nós ainda precisamos. Isso que nós estamos fazendo aqui, tentando entender um pouco mais essas questões. Mas, voltando, a quarta característica que eu separei, sobretudo nesses pontos colocados por José, Espírito Protetor, é sobre as desculpas. Só que assim, ele coloca desculpas sinceras. E aí, por isso que eu estou usando a expressão, é como se nós fôssemos advogados da outra pessoa. Teve os seus defeitos, tem os seus vícios, de alguma forma foi revelado, tá? Só que você vai, naquele momento que você ficou sabendo, você vai partir em defesa desta pessoa. Você vai explicar, você vai tentar fazer os outros compreenderem aquilo que aconteceu. Confesso a vocês que isso é algo também um pouco delicado, né? Para nós sempre temos uma desculpa. Muitas das vezes nós não estamos muito bem preparados para arrumar uma desculpa plausível e muitas das vezes sincera.
Mas, para os outros, essa dificuldade ainda é maior. Gente, falo inclusive, puxando aquela interpretação que nós fizemos de Paulo, apóstolo, quando ele fala que o perdão das ofensas, de forma genérica, a gente deve estender para todas as pessoas. Alguém vai falar assim, poxa, mas como é que eu vou conseguir uma pessoa que praticou um crime, uma atrocidade? Como é que eu vou arrumar uma desculpa para aquela pessoa? Como é que eu vou ser advogado daquela pessoa, né? Eu até faço uma pequena brincadeirinha, né? Se nós estivéssemos estudando para advogado no mundo espiritual, pergunto para vocês, porque às vezes no mundo corporal até não é muito difícil, mas no mundo espiritual, eu acho que muitos de nós teríamos dificuldades de fazer a defesa de alguém. Vocês não acham? Olá, Vânia, Maria, boa noite, seja bem-vinda. Vocês não acham que seria difícil e complicado defender alguém no mundo espiritual, sobretudo pessoas que praticam determinados crimes, determinados delitos? No mundo corporal, já falo para vocês, é difícil, tá? Muitos de vocês sabem, eu trabalho justamente lá na Defensoria Pública, e lá na Defensoria nós não escolhemos causa. Então, aquelas pessoas que não possuem condições de contratar um advogado, a gente faz a sua defesa. E eu atuo específica e diretamente na área criminal. Então, praticou um crime, a pessoa não contratou advogado, a Defensoria é obrigada a fazer defesa. E, gente, eu tenho alguns colegas e a gente sempre brincava, né? Porque eles chegavam, né? Muitos, né? Utilizando assim um pouquinho, né, da nossa própria experiência, chegava para fazer uma defesa em um determinado processo e até falava, mas essa pessoa aqui não tem como fazer a defesa. Às vezes a pessoa chegou, praticou o crime, confessou e tudo. Eu falei, gente, sempre tem uma defesa. Não existe nada indefensável. Sempre tem uma defesa. É lógico que nós não temos que ficar inventando coisas para fazer a defesa de alguém. Tá? E outra, muitos, principalmente a sociedade de uma forma geral, talvez por conta da mídia, dos programas de televisão, quando eles lançam uma notícia, uma matéria, eles já lançam condenando determinada pessoa por determinado ato e pronto. Então nós compramos aquela notícia, nós compramos aquela mensagem do jeito que ela foi vendida, e ela já traz consigo tantas provas, né, para a condenação, que muitos não conseguem pensar de uma forma diferente. Mas eu estou só fazendo uma analogia com o material para vocês verem que espiritualmente também. Por quê? Porque nós estamos falando de espíritos. E esses espíritos imortais são seres em evolução. Se são seres em evolução, aqueles que ainda não aprenderam, gente, são considerados imperfeitos e ignorantes. Não, Edson, mas nesse caso aqui não é. Isso aqui é maldade. Não, gente, calma. Vamos estudar bem as coisas e as questões. Vamos estudar bem o espírito para a gente saber. Nós já tivemos a oportunidade de conversar, alguns de vocês já ouviram falar em palestras sobre essa questão da neuroplasticidade cerebral. Rolou esses dias, até comentei aqui um vídeo curtinho do Divaldo, né, falando de alguns espíritos que ficaram mais de 1000 anos sem reencarnar e eles não tinham na sua memória, como ficaram muito tempo sem reencarnar, eles não tinham aquela base linguística do que domina o mundo hoje. Então, pessoas, espíritos que tinham só na sua base de memória aquelas línguas, aqueles idiomas antigos que não se falam mais. E aí o que o Divaldo falou? Precisaram reencarnar? Reencarnaram. Muitos reencarnaram no Brasil. E o próprio Divaldo falou, né? Ele se comprometeu com o espírito que cuidaria de alguns na mansão. Divaldo falou, olha, eles têm dificuldade de aprender a língua portuguesa. Por quê? Porque eles não têm a matriz das línguas
recentes, ocidentais e recentes, para eles falarem, porque ficaram mais de 1000 anos sem reencarnar. Então vejam, uma questão linguística. E aí pode ter um pai, uma mãe que vai querer brigar com o filho porque o filho não consegue aprender a falar, ele não consegue aprender o português. Não, calma. Se foram espíritos que ficaram muito tempo no mundo espiritual, eles precisam de um processo de adaptação. Então não tem como culpá-los. Veja, a gente acha defesa. E também, falando dessa neuroplasticidade cerebral, esses espíritos que ficaram muito tempo sem reencarnar, os padrões de moral também atuais não fazem parte da sua memória. Eles ainda são seres que trazem ideias e pensamentos selvagens. Então, quando eles praticam algum ato selvagem, é porque aquilo está na base de memória deles. Eles não aprenderam a moral atual, a moral contemporânea. Então vejam que há sempre uma defesa, porque nós estamos falando de espíritos criados por Deus e todos nós somos irmãos. Então, quando o espírito coloca aqui a questão da indulgência, e que a indulgência é você aprender a desculpar, a encontrar uma desculpa, a encontrar uma explicação, a ser um advogado de defesa daquela pessoa, nós temos sim N formas de defender alguém. Só que aí é lógico, a gente precisa aprofundar um pouco mais os conhecimentos. E quando a gente vai adquirindo esses conhecimentos, nós vamos automaticamente adquirindo a facilidade de colocar essas virtudes em prática. Tá aí a indulgência. Chegou aqui o finalzinho, vou parar aqui nesse quarto, porque tem outros pontos, tem 5, 6, 7, tudo para nós destrincharmos essa indulgência do jeito que José, Espírito Protetor, nos coloca aqui. Agradeço a todos vocês mais uma vez o carinho, a compreensão, agradeço a participação e que nós possamos aproveitar cada vez mais essas oportunidades, ok? Muita paz a todos vocês e a gente vai conversando e entendendo cada vez mais. Que assim